Olá a todos. Esse é o último capítulo do livro, né, que fiquei de trazer. E já quero aqui compartilhar a tela, porque são informações importantes que hoje a Bíblia está sendo combatida de uma forma absurda, principalmente o Novo Testamento. Eles vão tentar infiltrar discrepâncias no Novo Testamento. O que ocorre? Você que já foi criança, você já deve ter brincado de telefone sem fio. E a primeira mensagem passada para o primeiro aluno nunca sai igual a mensagem transmitida ao último aluno. Sempre sai com grande diferença. O que eu quero dizer com isso? O Velho Testamento ele tem menos equívoco, ele é menos errôneo, ou tem menos erro, por conta de tentar apagar Israel como nação da história. Mas não foi possível. Se eles tivessem matado Israel como um todo, a própria história seria apagada, ela seria esquecida. Mas eu não tenho como apagar. Eles tentaram, mas não conseguiram destruir Israel como um todo. Só que o Novo Testamento ele não veio de um povo, ele veio com Cristo, né? Com o povo Israel veio o Velho Testamento, o Antigo Testamento. Com o Novo Testamento ele surgiu em Cristo, a partir da sua morte e ressurreição. Então, Jesus Cristo tendo sido morto, então a história se apaga, entre aspas, certo? O Velho Testamento ele veio com uma nação. O Novo Testamento ele veio através de copistas e escribas, e principalmente pela tradução oral, que muitas das vezes a prova arqueológica de Israel você não tem como apagar, certo? Mas o Novo Testamento ele sempre foi encontrado principalmente em cavernas, em buracos escondidos, certo? Documentos destruídos e outros que foram surrupiados, escondidos de nós. Sabemos que sim, certamente há os originais que não nos é permitido saber onde estão ou o que neles contém. E se hoje aparecessem, como falei, eu duvidaria que seriam os originais mesmo. Porque fica mais fácil você apagar uma nação que já estava destruída pela terra, né, distribuída pela terra, de qual a sua cultura foi distribuída e foi quase que apagada por completo. Então aquilo que o povo trouxe, que ficou conhecido como Velho Testamento. Mas no Novo Testamento ocorreu algumas situações que, como eu falei da brincadeira, né? Lembrando a brincadeira do telefone sem fio, que a primeira mensagem nunca será como a última, mas Deus zelou pela sua mensagem para que ela chegasse a nós, né? Isso são os que os demônios de hoje tentam atribuir erro, né? Porque o sistema fez de tudo para apagar o nosso Jesus histórico, e hoje tem provas do Jesus histórico e de tudo que a ele se refere. O que vocês estão vendo na tela se tratar do dilúvio, né? Que é a mesma história. Vão falar, não, mas isso aí é história copiada. Nós sabemos que toda a linguagem pós-dilúvio elas vieram com os filhos de Noé. Tanto que eu vou deixar para vocês no primeiro comentário fixado esse vídeo primoroso aqui do Douglas, do canal Inteligentista, tá? A Torre de Babel não é um mito. Aqui ele vai trazer muita coisa importante sobre os surgimentos das línguas, certo? Vão falar, não, mas é cópia porque tem língua mais antiga. Não, tudo surgiu aqui. Por isso que eles vão tentar tornar o dilúvio uma grande mentira, uma grande mitologia. Mas se você observar, por isso que uma coisa está ligada à outra, muitas nações antigas relatam praticamente a mesma história. Até nos seus livros de mitologia estão narrando a mesma história de formas diferentes. Como eu falei, telefone sem fio, informações passadas verbalmente, tá? Eles relatam, e principalmente a mão do sistema tentando apagar o relato verdadeiro, né? Perdão pelo barulho, eu tô com o notebook no colo. Pronto, me posicionei melhor aqui. Então eles vão narrar a mesma história e vão tratar como se fosse mitologia, tá? Nelson Asher, colunista da Folha, vocês sabem, né? Vão tratar como se fosse um mito, uma mitologia, uma história fictícia, né? Mas se você for buscar, você vai observar que existem relatos de diversas, 7 versões do dilúvio contadas em outras religiões e outros povos, mas sempre relatando a mesma situação, tá? Aqui, provas arqueológicas, a grande primeira inundação na China, aqui, sítio arqueológico, certo? Eles narram a mesma história de formas diferentes. O aviso de Matsaia, né?
sempre contando a mesma história, que é do hinduísmo, né? A entrada para o quarto mundo, pela tribo nativa, nativa americana, né? História grande de inundação. Então sempre são várias povos, nações e culturas contando a mesma história, de formas diferentes, mas é a mesma história, né? Tidalik, habitantes nativos da Austrália, a mesma história. A mais conhecida como Gilgamesh, né, da Mesopotâmia antiga, a epopeia de Gilgamesh, que conta a mesma história praticamente, só que levando a como se fossem mitos, né, e os seus deuses, porque nós sabemos a influência dos anjos caídos na história, tá? Igorot, que é supostamente a mitologia filipina, contando a mesma história da inundação, o afogamento do sangue, segundo a mitologia nórdica. Ymir foi o primeiro gigante, o deus que teria tirado outros seres místicos, ou seja, estão sempre contando a mesma história, de uma forma ou de outra. Tá? O dilúvio ele não é um mito, ele não é uma simples história. Como o sistema nos desejou narrar, desejou nos contar segundo a sua própria versão. Tá? A língua mais antiga que conhecemos surgiu no pós-dilúvio e vem através dos filhos de Noé. A semítica, a caimita, ou melhor, a semítica, né, de Sem, a jafética, de Jafé, e a camita, que é de Cã, certo? Aqui, ó. Dilúvio, diversas narrativas sobre o mais universal dos mitos. Aí trata como mito, mas é sempre a mesma história. A mesma história sendo narrada por diversas raças, né, e culturas do mundo. Dilúvio em outras culturas, dilúvio mesopotâmico, de Gilgamesh, dilúvio na mitologia suméria, né? Dilúvio da mitologia persa, sempre narrando a mesma história. Da fenícia, da hindu, da grega. Estranho como tantas culturas conhecem a mesma história, né, em pontos diferentes do mundo, né? Da maia, da chinesa, a hipótese histórica e por aí vai. Tá? Então é impossível que uma história contada por diversas nações e línguas e tribos seja simplesmente uma história fictícia, uma mentira. Mas eles alteram a história, como eu falei para vocês, eles mudam a história para que nós possamos acreditar nas suas narrativas. Tá? A fé cristã ela é tão combatida porque ela tem se provado cada dia mais verdadeira e ela pode mudar o pensamento das pessoas. Só que infelizmente a Bíblia nos narra que no final dos tempos muitos seria como nos dias de Noé, muitos se entregariam às questões humanas e esqueceriam da fé, tá? Lembrando, eu vou deixar esse vídeo aqui no primeiro comentário fixado, tá? Vamos ao que nos interessa hoje, essa introdução que nos interessa. O texto eu vou direto do livro, tá? Vou narrar direto dele para ser mais curto, tá? Estrangeiros e peregrinos na terra. Amados, peço-vos como peregrinos, forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais. Eu combato muitas questões da lascívia satanista, de querer implicar sexo nos céus. E, como falei, já estou encerrando esse assunto que para mim já deu, né? Cada um crê no que deseja. De falar de Bíblia sem mostrar textos bíblicos ou simplesmente fazer sobreposições ao texto, de opiniosas, né? Como coisas de tentar provar que querubins e serafins são as mesmas coisas, são intercambiáveis. Você não vai achar isso em relato nenhum bíblico, tá? Para dar base para mentiras e por aí vai. Sabemos que a verdade é uma só, o resto tudo é mentira, né? Mas cada um faça da maneira que lhe for melhor, né? Porque como eu costumo dizer, a salvação é individual e pessoal. Ninguém poderá salvar ninguém. E ninguém poderá acusar ninguém de ter causado a sua condenação, tá? Que combatem contra a alma. Vamos lá de novo. Peço-vos, irmãos, peregrinos forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Como eu falei, a alma que vai para o Espírito de Deus volta para ele, a alma vai para a condenação. 1 Pedro 2,11. Diante de ti somos estrangeiros e forasteiros. Vou repetir, diante de ti somos estrangeiros e forasteiros. Como nossos antepassados, os nossos dias na terra são como uma sombra sem esperança. 1 Crônicas 29:15. Tá? Vamos ler aqui. Uma breve passagem pela terra está chegando ao fim. A nossa breve passagem pela terra está chegando ao fim. Manter-se vigilante é a palavra fiel.
certo? Porque sabemos que, que o momento, não sabemos nem o momento nem a hora da volta de Jesus. Sabemos que logo manifestará o filho da perdição. E a fé deverá ser bem estruturada para não sermos cooptados por conta dos sinais e prodígios que enganarão as nações, tá? Esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais, e já é bem conhecido. O texto todo é só ler em 2 Tessalonicenses 2, tá? Aqui eu só cifrei do 12, do 9 ao 12, mas é interessante ler o texto inteiro, tá? Aqui, ó, o texto que está lá em cima, em caixa alta, né? Com as referências em caixa alta. Vamos ver o que quer dizer isso aqui embaixo. Peregrinos. Estranho, forasteiro, alguém que vive no lugar sem direito de cidadania, metáfora de alguém que vive na terra como um estranho, que vive na terra como estranho, que reside numa terra temporariamente, de cristãos cujo está nos céus. O seu lugar está nos céus, certo? Esse significado de peregrinos, de forasteiros, é aqui, ó. Refugiado que reside por pouco tempo no estrangeiro, forasteiro, com referência ao céu como pátria, alguém que reside por pouco tempo na terra. Bom, aí vocês pensem o que quiser, tá? Não vou nem fazer nenhum comentário mais específico sobre isso, não. Aí vocês pensem o que vocês quiserem, porque material no canal sobre isso já tem de monte, né? Abstenhais, tá? Guardar-se, refrear-se, abster-se das concupiscências, desejo, anelo, anseio, desejo pelo que é proibido, luxúria. Carnais, corpóreo, carnal, que tem a sua natureza somente na carne. Como eu falei, Deus quando criou o homem, ele disse, não criou homem e mulher. Lá no texto original tá, criou macho e fêmea, porque anjos não têm sexo, tá? A princípio, Deus criou os seus filhos como varão, mas isso não define sexo, porque o espírito, a alma não tem sexo, certo? Já falei sobre isso, não vou entrar mais a fundo, é só isso mesmo, tá? O que tem sexo é macho e fêmea, por isso que Deus criou macho e fêmea os criou, ponto, certo? Vamos lá, carnal, seguindo aqui. Sob controle dos apetites animais, governado pela mera natureza humana, não pelo Espírito de Deus, olha a diferença que se faz aqui, que tem sua sede na natureza animal, despertado pela natureza animal, humana, com ideia implícita de depravação, que pertence somente à carne, ao corpo, relativo ao nascimento, linhagem e etc. É somente isto. Também façam seus próprios pensamentos aqui, tá? Suas próprias reflexões. Combatem, fazer uma expedição militar, liderar soldados para uma guerra ou para a batalha, disser um comandante, cumprir a obrigação militar, estar no serviço ativo, um soldado, lutar. Isso tem a ver com a luta espiritual, né? Não precisa entrar muito em detalhe aqui. Alma, que combate contra a alma. Respiração, fôlego de vida. Aqui é psique, que está no grego, mas em hebraico é nefesh, certo? E aqui, sentimentos, desejos, afeições, parará. E aqui eu encerro essa parte, certo? Provando novamente, estrangeiro e peregrinos na terra, prova que a gente tem uma pátria celestial que não é daqui. E prova a nossa origem novamente, tá? Eu não vou entrar muito a fundo. O vídeo é curtíssimo mesmo, porque esse foi o último último parágrafo do livro, tá? O último texto do livro. Para encerrar este livro de uma vez por todas, encerro ele aqui, ó, porque depois disso, vamos lá, 211, depois disso vem as referências, certo? Então, meus irmãos, é isto, tá? A batalha, a Bíblia não diz que ela seria fácil, ela é árdua mesmo, tá? Sabemos que quando chegar nos pontos finais mesmos, os cristãos, eles terão, entre aspas, uma derrota carnal física, mas a vitória ela é espiritual para uma vida eterna permanente, tá? Não adianta mais estar entrando muito em discussões e disse-me disse, por aí vai, por isso que eu vou me abster somente em mim, no fecho aqui, porque o que eu tinha a dizer já está dito e está aí nos vídeos anteriores,
Tá? Não tem mais como, não há como se alterar. O que foi dito mesmo está ali, é isto. Tá? O provar ao contrário seria basicamente com Bíblia e somente Bíblia, que é impossível de se fazer. Tá? Porque a Bíblia não vai se contradizer. A Bíblia é o que ela diz. Isso ela não está dizendo, então é uma conversa de homens. O ponto focal aqui é: a tua salvação vale o que? Vale quanto? O que vale para você a tua salvação? Se é que você acredita realmente em Deus e você acha que isso aqui realmente tem ainda mais 50 anos pela frente e vale o que os homens dizem e não o que a palavra está dizendo. Sabemos que estamos sendo conduzidos para o matadouro, tá? Para o cativeiro. E a palavra diz que nosso tempo aqui ele é escasso e principalmente ele é breve. E tem se provado a cada dia mais que isso é uma verdade. Tá? Os textos bíblicos, principalmente no Novo Testamento, estão se cumprindo à vista de todos aí. Basta observar. Tá? Negar não digo nem que é burrice. Eu digo que é a cegueira espiritual que tomou conta mesmo. Tá? Não tem como negar o que é fato. E como a palavra diz, nos dias de Noé as pessoas estariam dispersas, né? Estariam desorientadas, estariam seguindo sem rumo. É o que eu vejo no mundo atual, nos dias de hoje. Tá? As pessoas as coisas acontecendo às suas vistas, as pessoas tratando como nada, as pessoas não enxergam, não querem enxergar o que está acontecendo. Eu sei que é difícil porque a vida não está sendo fácil para ninguém, mas sabemos que o fim dela já é chegado, né? Então o que resta? A palavra de esperança, é se manter fiel, porque não adianta, como falei, não adianta depois alegar, não, o demônio tal me ensinou errado, eu aprendi errado com Satanás, eu quis seguir isso aqui porque parecia verdadeiro. Mas a pergunta é, quando eu leio Bíblia, tanto no português quanto no hebraico, no grego, está dizendo isso mesmo? Julguem vocês mesmo, porque sabemos que o seguir ao homem nos levou a um ponto crucial, um ponto sem volta, e nunca nos fez bem. Tá? Todos os grandes sábios, e principalmente os grandes sábios na história, eles sempre viviam na sua reflexão mental, isolados consigo mesmo. Vou dar um exemplo de Nikola Tesla. Quantos tentaram mudar o seu ponto focal, o seu ponto de vista? E o que fez ele ser grande? O que ele sabia, sem a contaminação dos outros, né? Assim como os profetas sempre estavam buscando somente de Deus, em comunhão somente com o Pai, ignorando o aspecto que estava à sua volta, ainda que fosse contrário ao que eles estavam pensando, porque sabia que só existia uma verdade, que estava em Deus e em seu Filho Santo, Cristo Jesus. Tá? Então, hoje eu acho que é salutar e é fundamental você se apegar a Deus e buscar somente nas Escrituras, porque o que estamos vendo hoje é só o começo. O engano vai aumentar ainda mais, e tenho certeza que logo vão começar a aparecer supostos documentos provando coisas que até então nunca foi dita ou deixou-se no subentendido, tá? Para desviar cada vez mais o servo de Deus, a serva de Deus, da verdade, do caminho de justiça, tá? Esse lugar aqui é um lugar de punição, então não se espelha com aquilo que deixamos, porque se deixamos e aqui é um espelho, então não teria sentido nenhum estarmos aqui. Seremos corrigidos lá mesmo, já que é um espelho, não faz diferença nenhuma, tá? A cadeia, vou dar um exemplo, a cadeia, ela não se espelha com a tua casa. Quando a ideia de cadeia é regenerar aquela pessoa que se desviou do curso, não é isso? E a cadeia não faz nenhum aspecto de comparação com a tua casa, com o teu lar, onde você tem liberdade. Ali você é privado de liberdade e você segue uma regra que você não seguiria na tua casa, e nada lá dentro se compara ao conforto do teu lar, certo? O único que se compara ali é você mesmo. Então entenda que a gente está num lugar de presídio. Isso aqui, mesmo tendo sido feito um reino, ao comer do fruto, isso aqui se transformou num lugar de perdição. E perdeu-se a característica, tanto que o Jardim do Éden, o homem foi expulso do Jardim do Éden, perdendo toda a sua ligação com o passado, vivendo uma realidade completamente diferente, oposta e distorcida do que deveria ser. Tá? Então essa analogia é muito válida para que você entenda que esse lugar é um lugar de perdição, como já mostrei em vídeos aqui, em textos bíblicos, que isso aqui é um lugar de prisão, tá?
para que nós sejamos provados e libertos da corrupção a qual nós mesmos nos afundamos. Então esse foi o vídeo de hoje. Eu vou ver se eu sigo aqui mais à frente, ou se eu faço alguns 2 vídeos novos, ou se eu encerro por aqui mesmo e deixo o material disponível para vocês. Porque a luta é válida sim, mas o que eu tinha a dizer já foi dito. E eu acredito que ninguém muda a cabeça de ninguém, não é a minha intenção mesmo mudar a cabeça de ninguém. Na verdade é que as pessoas começassem a olhar com seus próprios olhos, fora daquela caixinha a qual as pessoas tentam nos enfiar. Tá? E sempre apontando, isso aqui está errado, aquilo está errado, aquilo. Mas o certo que nós devemos observar sempre esteve em nossas mãos, é a Bíblia, só isso mesmo. Tá? Tudo o resto é aquele despertamento satânico do corpo, da carne, sempre querendo provar a sua verdade, quando no fundo a verdade é mostrar uma coisa errada para que o que eu estou dizendo que está errado lhe pareça certo. Tá? Lembre-se, a própria Havaí não vem destruir nem a lei nem os profetas. Quem faz o contrário está fazendo o quê? Ele não veio para reberrogar, mas veio para cumprir. Tendo cumprido, segue-se os seus ensinamentos, que está somente na Bíblia. Fora isso, seguir a homens, e nós sabemos que não são. Eles sabem para onde vão e para onde eles estão indo, mas nós não sabemos para onde eles estão tentando nos conduzir. Então, aquilo que eu sei é que a verdade é Jesus. Então, somente nele devo me basear. Fiquem com Deus. Essa foi a palavra de despertamento de hoje. Que o Espírito Santo do Pai possa vos iluminar o caminho e clarear as vossas mentes. Tá? De vocês que permanecem no canal, que o Pai preserve a sua fé. Aqueles que não chegaram, que o Pai possa despertá-los. E aqueles que saíram, que tomaram suas próprias decisões. Peço eu que no meio do caminho que ainda haja tempo de despertar. Tá? Fique com Deus até o próximo vídeo, se houver. Tá? Se não houver, aqui eu me despeço de vocês. Fiquem com Deus. Se houver, próximo vídeo a gente traz algo de novo, né? Já começando um novo caminho, um outro despertar, porque esse aqui já está concluído. Tá bom? Fique com Deus. Até a próxima. Ou não. Tchau, tchau.